Relações métricas no triângulo retângulo, ou seja, a trigonometria dessa vez, tudo bem? Primeiro nós falamos sobre Pitágoras, agora nós vamos para a trigonometria. A trigonometria no triângulo retângulo é o estudo sobre os triângulos que possuem um ângulo interno de 90 graus, ou seja, chamado de ângulo reto. Quer dizer, para essa trigonometria que eu vou falar agora, só vai poder ser usado no triângulo retângulo que tem o ângulo de 90 graus. Os que não têm o ângulo de 90 graus também têm a trigonometria, mas aí já vai ser outra coisa. Vai entrar a lei do seno, lei do cosseno e por aí vai. Tá bom? Então vamos lá. Composição do triângulo retângulo, tá? O triângulo retângulo é formado por catetos, né? Nós vimos agora há pouco aí em Pitágoras, tá? São os lados do triângulo que formam o ângulo reto. São classificados em cateto adjacente e cateto oposto. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Quer dizer, olha só, vamos supor que aqui nós temos um ângulo de 90 graus. Porém, eu também tenho esse ângulo aqui. Vamos supor que isso aqui seja um ângulo de 30 graus. Qual é o cateto oposto a esse ângulo aqui? De 30 graus. O cateto oposto é esse cateto aqui, ó. E o cateto adjacente é o cateto do lado. No caso, vai ser esse aqui de baixo. Tudo bem? E a hipotenusa, que fica no mesmo lugar que o teorema de Pitágoras, tá? É o maior lado do triângulo e é o lado oposto ao ângulo de 90 graus. Ou seja, é o ângulo que está de frente com um ângulo de 90 graus. Quer dizer, um ângulo de 90 graus olha para frente e dá de cara com a hipotenusa. Tudo bem? Razões trigonométricas no triângulo retângulo. As razões trigonométricas são as relações existentes entre o lado de um triângulo retângulo. As principais são o cosseno e a tangente, tá bom? Então aqui nós temos três situações, tá? Que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá? O cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa e a tangente é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Eu gravo essa regrinha aqui da seguinte maneira. Eu uso os símbolos SO, o K e o TOA. SOCATOA. O que significa? Que o S significa que o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de um ângulo é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Tudo bem? Até aí foi, né? Ângulos notáveis. Os chamados ângulos notáveis são aqueles que aparecem com mais frequência. E a tabela dos ângulos notáveis, tá aqui embaixo, tá? Por que os ângulos que aparecem com mais frequência? São um dos ângulos mais utilizados que a gente vai ver por aí, tá bom? Que é o ângulo de 30 graus, de 45 graus, de 60 graus. Ah, mas eu vou dar de frente com outros ângulos? Sim, vai dar de frente com outros ângulos. Mas no momento agora nós vamos falar desses ângulos notáveis, tudo bem? Então vamos lá. O seno do ângulo de 30 graus é meio, e aqui está a tabelinha, tá? Seno, cosseno, tangente, e de 30, de 45 e de 60, tá bom? Um método que também eu aprendi para memorizar esses ângulos notáveis foi através da musiquinha, né? E a musiquinha diz, ela diz assim, cadê? Vamos lá. Deixa eu mudar aqui a caneta, aumentar. Pronto. Vamos lá. A música diz assim, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1.
1, 2, 3, ei, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, só não vai raiz no 1. Mas a tangente é diferente. Mas a tangente é diferente. Olha só como é que é. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1. Raiz de 3. Então, com essa música, eu percebo que muita gente tem dificuldade de memorizar a parte da tangente. O 1, 2, 3, tudo sobre 2, só não vai raiz de 2, muita gente lembra, tá? Porém, já vi dificuldade da tangente. Mas a tangente é só você dividir o valor do seno pelo cosseno. Tudo bem? Tá bom? Olha a dica aqui. E no caso, racionalizando quando necessário. Vamos fazer um teste aqui da tangente de 60 graus. O que a tangente de 60 graus diz? Que é para a gente dividir o seno de 60 graus pelo cosseno de 60 graus. Então, vem aqui, ó. O seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno é meio, 1/2. Tudo bem? E como que a gente resolve essa conta aqui? É uma divisão entre frações. E uma divisão entre frações a gente multiplica a primeira fração pelo inverso da segunda. Então, ela vai ficar desse jeito aqui, ó. Raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1. Continuando aqui embaixo, 2 vezes raiz de 3 vai ficar 2 raiz de 3. 2 vezes 1, 2. Agora eu simplifico. 2 aqui dividido por 2 dá 1. E vai ficar o quê? Raiz de 3. Onde está aqui a nossa amiga tangente de 60 graus. Tudo bem? Então vamos agora, fecha aqui, vamos para os exemplos. Vamos lá. Num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 8 centímetros e um dos seus ângulos internos possui 30 graus. Qual o valor dos catetos oposto, vamos chamar de x, e o adjacente a esse ângulo? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui vai ser o seguinte: desenhar um triângulo. Desenhar um triângulo, né? Então, vamos lá. Vou desenhar aqui um triângulo retângulo. Pronto. Ficou legal. Tá bom? E pegar as informações do problema. Eu tenho que um ângulo mede 30 graus. Aqui, ó, um ângulo bonitinho. Mede 30 graus. Vou colocar aqui. Ah, por que escolheu esse ângulo aqui de 30 graus? Porque o outro é de 60, tá bom? Se você for avaliar esse cateto aqui, ele vai ser menor, tá? Do que esse aqui. Então, esse cateto maior junto com a hipotenusa, ele vai sempre formar um menor ângulo. Tudo bem? E os valores do cateto oposto, né? Cateto oposto, que eu vou chamar de x. E quem é o cateto oposto a esse ângulo de 30 graus? É esse aqui, não é? Ó, x. E o adjacente é esse aqui, não é? Que é o y. Bom. E também nós temos a hipotenusa, que mede 8 centímetros. Tudo bem? Agora, eu vou desenhar aquele meu bizuzinho lá, que eu memorizo, ó, o So, o K e o Toa, tá bom? E vou verificar. Eu quero descobrir primeiro esse valor de x aqui, ó, que é o ângulo oposto. E quais as relações que eu tenho em relação a esse ângulo aqui que eu posso utilizar a hipotenusa e o cateto oposto. Tá vendo? É o seno, não é? Porque o seno, olha só, o S aqui, o seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tá bom? Ah, por que não é o cosseno? Porque o cosseno é o cateto adjacente aqui, ó. Então, tem que ser o seno, tá bom? Então, vamos lá. O seno, olha só, vou botar aqui, ó. O seno de 30 graus, ele é igual
o cateto oposto dividido pela hipotenusa, tá bom? Continuando aqui embaixo, o seno de 30 graus, a gente tem aqui os ângulos notáveis aqui, ó. Ele vale meio. E pronto, voltei aqui. O seno de 30 graus aqui, ó, a gente vê pela tabelinha, ele vale meio. Então aqui, seno de 30 graus, nós vamos colocar aqui, ó, 1/2. Que é igual ao cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o x, não é? Dividido pela hipotenusa. Hipotenusa é 8, tá bom? Igualdade entre frações. Você multiplica cruzado. Nesse caso aqui eu vou multiplicar aqui o 2x, ó, que é igual a 8, tá bom? Agora eu vou isolar o x, manter o 8 e o 2 que está multiplicando, ele desce dividindo. Então, o valor de x vai ser 8 dividido por 2, 4, ou seja, 4 centímetros. Vou apagar aqui, é o valor de x. Então, aqui vai ter 4 centímetros. Pronto. Para descobrir agora o valor do y, pessoal, eu tenho duas maneiras, tá bom? Eu posso fazer ele através do Pitágoras, porque eu tenho aqui, ó, uma medida e duas medidas. Eu posso através do Pitágoras. E também posso através da trigonometria, que visto que a aula é sobre trigonometria, vai ser onde nós vamos aplicar, tá? Eu vou utilizar o cateto adjacente, tá bom? E vou utilizar também a hipotenusa. E qual razão trigonométrica aqui eu vou usar? É o seno? Não, é o cosseno, não é? Porque o cosseno aqui, ó. O cosseno, vou botar aqui de 30 graus, é igual ao cateto, vou botar aqui, ó. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Tudo bem, pessoal? Tá? Agora é só a gente pegar os dados, tá bom? O cosseno de 30 graus, vai lá na tabelinha, tá aqui, ó. É raiz de 3 sobre 2, não é? Raiz de 3 sobre 2, aí nós vamos colocar aqui. Vou botar aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, tá bom? Agora o cateto adjacente é y, tá vendo? O cateto adjacente é y. E a hipotenusa é 8. Tudo tranquilo até agora, né? Agora, multiplica cruzado, tá? Que vai ficar 8 vezes raiz de 3, vai ficar 8 raiz de 3, que é igual a 2y. Tudo bem? Até aí está sob controle, né? Eu vou fazer igual eu fiz lá do outro lado lá, para a incógnita ficar aqui no membro aqui do lado esquerdo, tá bom? 2 vezes y, 2y, que é igual a 8 raiz de 3, 8 raiz de 3, 8 vezes raiz de 3. Agora, eu isolo o y, mantenho 8 raiz de 3, tá bom? E desço 2 dividindo, tá bom? Continuo aqui. 8 dividido por 2 dá 4, né? 4. 8 dividido por 2, 4. E 4 raiz de 3. Ou seja, a medida desse cateto aqui, vou tentar apagar aqui, ó. Cateto adjacente, ele é igual, posso até apagar isso aqui, ó. 4 raiz de 3. Se você faz por Pitágoras, você também iria encontrar o mesmo resultado, tá bom? Bom, então tá aí. Essas relações trigonométricas, essas razões trigonométricas é muito legal de utilizar. Exemplo 2. O triângulo ABC é retângulo em ABC e os segmentos BD e AC são perpendiculares. Assim, a medida do segmento DC vale, bom,
Nesse caso aqui, nós já temos a figura, tá bom? E nós não precisamos desenhar dessa vez. Que bom, sou péssimo em desenho. Mas vamos retirar os dados do problema que a gente tem. Bom, primeira informação aqui é que esse triângulo, ele é retângulo aqui, tá? Em ABC. Aqui o problema está me dizendo. Ou seja, que ele é retângulo aqui. E a segunda informação é que BD, isso aqui, ó, isso aqui, e AC são perpendiculares, esses segmentos. O que significa perpendicular? Que esse BD aqui, ele forma um ângulo de 90 graus em AC. Com isso, o que a gente pode tirar aqui de informação? Tá? Esse ângulo aqui a gente já viu que ele é 90 graus, tá bom? Já temos essa informação. Mas olha só, epa, que interessante aqui agora. A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 90 graus, não é? Esse triângulo aqui, no caso aqui, ó, esse triângulo ABD, eu vou calcular os ângulos internos dele. Tudo bem? Então, olha só. Aqui já tem 90 e aqui já tem 60, tá bom? Para chegar a 180, falta só 30 graus. O que isso significa? Que esse ângulo aqui, ele tem 30 graus. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus, tá bom? Agora, se esse ângulo aqui vale 30, então, mudando de cor, esse restante aqui tem 60 graus. Por que tem 60 graus? Porque eu tenho informação aqui, ó, de que esse ângulo todo aqui, ó, aqui, ele vale 90 graus, tá bom? Então, 30 mais 60, 90 graus. Agora, se esse vale 60, aqui, e esse aqui 90, e logo esse aqui vai valer quanto? 30. Se vocês somarem, vai dar 180 graus. O que a gente precisa descobrir aqui agora? Essa medida aqui. E nós já temos... Opa, aumentou aqui um cadinho, né? Nós já temos aqui os ângulos internos e nós temos uma medida. A gente vai fazer aquele socatoa, ó, socatoa. E vamos descobrir qual relação trigonométrica nós vamos utilizar, tá bom? Eu tenho aqui, você pode escolher se vai fazer em relação ao 30 ou em relação ao 60. Esse desenho aqui está desenhado erradão, né? Porque dá uma sensação de que o 30 é o outro, né? Mas não é não, tá? Vamos lá. Eu vou usar o de 30 graus, tá? Vou usar esse ângulo de 30 graus aqui. Qual relação eu vou usar? Seno, cosseno ou tangente? Qual a informação que eu tenho em relação a ele? Eu tenho a informação da hipotenusa e o cateto adjacente. O cateto do lado aqui. Então, eu vou colocar, tá? A hipotenusa e o cateto adjacente. Então, vai ser o cosseno, tá bom? Então, o cosseno, tá bom? De 30 graus é igual ao cateto adjacente é x, né? Dividido pela hipotenusa, que é 5 raiz de 3. Tudo bem? Agora, nós vamos lá na tabelinha descobrir quem é o cosseno desse 30 graus. Só cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, eu vou vir aqui, ó, raiz de 3 sobre 2, que é igual a x, 5 raiz de 3. Tudo bem? Igualdade. Igualdade entre frações, você multiplica cruzado. 2 vezes x, 2x, que é igual a raiz de 3. Vou até botar tudo aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3
vezes 5. Vou botar até separadinho aqui, ó. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é igual a raiz de 9. Botando aqui 2x é igual a raiz de 9. Por quê? Multiplicação de raiz com o mesmo índice, você multiplica, tá, os radicandos. Tudo bem? Então, vamos lá. E vezes 5. Cadê? Vezes 5. Tá? Agora, eu vou isolar o x, que é o que eu quero descobrir. E eu tenho que raiz de 9 é quanto? Não é 3? 3 vezes 5. Dividido por 2, que o 2 está aqui multiplicando e desce dividindo. Tá? E então, eu posso falar que x é igual a 3 vezes 5, 15, dividido por 2. Pronto. Descobrimos. A alternativa correta nesse caso aqui vai ser a letra C. Tá vendo? 15 meios. Tá bom? Vamos para o próximo aqui. Uma escada de 2 metros de comprimento está apoiada no chão, em uma parede vertical. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada ao chão é D. Pronto. Aqui nós não temos o desenho, vamos ter que desenhar. Vamos desenhar aqui, vou fazer aqui uma parede, tá? Vou aumentar aqui, ó, uma parede, tá? Suponhamos que aqui seja uma parede, tá? Que aqui seja uma parede. E essa parede está me dizendo que, vamos botar a parede, vou botar o chão também, né? Uma parede e um chão, tá? Aí o problema está me dizendo que nós temos uma escada, tá? Nós temos uma escada de 2 metros de comprimento que está apoiada no chão, tá? Em uma parede, quer dizer, ela está apoiada aqui no chão, tá? Até a parede, tá? Só que ele me diz que a escada também faz, aqui, ó, um ângulo de 30 graus com a horizontal. Horizontal é o chão, né, pessoal? Horizontal é o chão. Então, faz um ângulo de 30 graus aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Se a escada faz 30 graus com a horizontal, a distância do topo da escada, olha só, do topo da escada aqui, ó, até o chão é. Então, o que eles querem saber? Essa distância aqui, ó, que nós vamos chamar de quê? De x, novamente. Tá bom? Pronto. Criamos nossa situação. Agora nós vamos lá para o SO. Ó, SO, K, toa. E nós temos aqui um ângulo. Aqui também diz que a escada tem 2 metros, né? A escada tem 2 metros. E nós temos um ângulo, tá? E nós temos uma medida e uma incógnita. Qual relação trigonométrica nós vamos utilizar, tá? Para resolver esse problema aqui? Quer dizer, nós temos um ângulo e nós temos o cateto oposto e nós temos a hipotenusa. É o cosseno? Não, porque o cosseno é o K, ó, o A, cateto adjacente, nós não temos nenhuma informação. Então, é o seno, porque o seno, olha só, de um ângulo, vou botar aqui, o seno de um ângulo é igual o cateto oposto, olha que bonito, ó, oposto, dividido pela hipotenusa. E nós temos toda essa informação aqui. No caso aqui, esse ângulo é 30 graus. Nós vamos lá caçar esse ângulo de 30 graus, não vamos? Olha só, o seno de 30 graus vale 1/2, né? Então, vou botar aqui, ó. Seno de 30 graus vale meio, tá bom? Que é igual ao cateto oposto, que é x, dividido pela hipotenusa, que é 2. Tá? Nós vamos descobrir essa altura aqui, ó. Tá? Igualdade entre frações. Multiplica cruzado. 2x, que é igual a 2. Bom, até aí tá tudo tranquilo, né? Então, eu vou isolar o x e vou botar o 2 aqui e o 2 desce dividindo.
E 2 dividido por 2 é igual a 1. Então, essa distância do topo da escada até o chão é de 1 metro. Tudo bem? Tranquilão, né? Esse probleminha aqui, né? Então, vamos ver se tem outro. Tem mais um aqui, ó. A figura abaixo representa um avião que decolou sob um ângulo constante de 40 graus. Pronto. E percorreu em linha reta 8.000 metros. Nessa situação, qual a altura que o avião se encontrava? Qual a altura que encontrava o avião ao percorrer essa distância? Bom, vamos lá. Tá bom? Aqui eles deram para a gente as informações do ângulo de 40 graus. Por quê? Não é um ângulo notável, né? Então é bom a gente ter essa informação. Então vamos simular isso aqui. Tem aqui o avião. Vamos supor que essa trajetória aqui foi a trajetória que o avião fez, tá? Aqui é a altura, tá bom? E vou botar que aqui, ó, é o chão, tá bom? Só que aqui, agora, vamos anotar as informações que nós temos. O avião, ele está subindo, né, num ângulo constante de 40 graus. Então, esse ângulo aqui é 40 graus, tá bom? E ele percorreu também aqui em linha reta 8.000 metros. Olha que bonito, ó. 8.000 metros, concorda? Qual a altura que se encontra o avião ao percorrer essa distância? Então, o que a gente quer saber, pessoal, é a altura que está esse avião, tá bom? É isso aqui no caso, ó. Sai daí, isso. Daqui até aqui. Ficou torto, né? Pronto. Até aqui. Que altura é essa? Vamos marcar um X e vamos verificar qual situação trigonométrica nós vamos utilizar aqui agora. Lembrando daquele bisuzinho, deixa eu diminuir a caneta, tá? Do SOR, o K e o TOA. Fazendo isso toda hora, vocês vão fixar na mente, tá bom? Vamos lá, eu tenho um ângulo de 40 graus, tá bom? Eu tenho um ângulo de 40 graus. E quais outras informações que eu tenho? Eu tenho uma incógnita, que é o ângulo oposto, concordo? E eu também tenho a hipotenusa, que é ali 8.000 metros, né? A hipotenusa, tá bom? E qual relação que eu vou usar? É o seno de novo, que é o cateto oposto e a hipotenusa. Então, já vou colocar aqui, ó, o seno, tá? Do ângulo é igual ao cateto oposto, ó, cat oposto, dividido pela hipotenusa. Continuando a conta, agora eu vou substituir os valores. O seno de 40 graus, aqui tem informação aqui, ó, é 0,64, tá vendo? Cadê? Eu vou botar aqui, substituindo, 0,64, que é igual ao cateto oposto, que é x, né? Dividido pela hipotenusa, que é 8.000. Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, porque ficou bem... Pronto. Agora vamos lá. Multiplica-se cruzado, não é? Que vai ficar x é igual a 0,64 vezes 8.000. Tá bom? Então, opa, volta aqui. X é igual a 5.120 metros. Ou seja, o avião já está a 5.120 metros de altura. Tudo bem, pessoal? Foram alguns exemplos aí da nossa utilização aí das nossas razões trigonométricas, né? Vamos botar aí uma matéria aí de primeiro ano. No primeiro ano a gente pratica muito isso aí, primeiro ano do ensino médio, né? E vamos que vamos. Até a próxima.